Oi Brasil, eu sou a Carol Moreira e está começando mais um FAQ, que é um programa aqui, o meu programa aqui dentro do Modus Operandi, em que eu respondo dúvidas frequentes de vocês. E recentemente eu comecei a trazer mais especialistas e tal pra gente conversar sobre temas que são muito perguntados e muito curiosos às vezes. E hoje a gente vai falar sobre psicopatas e psicopatia. E a Intrínseca está patrocinando esse episódio porque eles têm um livro do Thomas Erikson. Inclusive, esse cara, ele escreveu aquele livro Cercado de Idiotas. E aí agora ele lançou um livro que chama Cercado de Psicopatas. Como evitar ser explorado pelos outros no trabalho e na vida pessoal. Então, o Erikson explica como a gente identifica psicopatas e pessoas com traços de psicopatia também, que a gente vai explicar, para se proteger. Porque os psicopatas, eles fazem de tudo para conseguir o que eles querem e podem acabar manipulando, mentindo. Então é bom a gente ficar esperto. E de acordo com dados que ele traz no livro, pelo menos 2% da população seria psicopata. E, gente, é óbvio que nem todos eles são criminosos, então eles podem estar entre nós, no trabalho, no namoro, na vida. Então, assim, é óbvio, né, que isso é uma estimativa, ele explica no livro isso também, mas a verdade é que tem pessoas com traços de psicopatia e pessoas que usam a gente, né, usam as pessoas pra manipular, pra fazer o que querem, mentem, né? Então, eu vou contar pra vocês algumas características que o Thomas Erikson conta no livro Cercado de Psicopatas, que a gente vai deixar um link na descrição também, pra quem quiser comprar o livro, pra quem quiser saber mais. Então, eu vou dar uma lida aqui em algumas características de pessoas psicopatas. Elas são egocêntricas, fazem tudo por si mesmas, elas se acham, são narcisistas, são capazes de enganar os outros facilmente, são encantadores, falam bem, elogiam as pessoas, são frios, não têm emoções, não sentem culpa, não têm remorso e não têm empatia com os outros, mas finge que tem. E por isso facilmente pode viver às custas dos outros, podem ser aquele famoso parasita, né? São pessoas mais impulsivas que não planejam a longo prazo, podem ter ataques de fúria do nada e depois fingir que tá tudo bem, que nada rolou. Gostam de adrenalina, de comportamento de risco e geralmente são mais imunes ao estresse, ficam mais calmas em situações difíceis. E são mentirosos compulsivos, às vezes sem motivo. Eles inventam coisas que nem fazem sentido, mas eles vão falando de um jeito que parece que faz sentido. E quando alguém pega eles na mentira, né, pega no flagra, eles culpam outra pessoa, culpam outra coisa, nem fica com vergonha. São incapazes de assumir a culpa dos seus atos, eles não assumem responsabilidade de nada, manipulam tudo e todos, inclusive eles leem as fraquezas das pessoas para usar isso a favor deles. E por causa disso, podem se tornar criminosos. E aqui, gente, eu vou trazer dois especialistas para conversar com a gente. A Larissa Nogueira, que é psicanalista, então ela traz muito essa versão aí da psicanálise, né? E o Denis Lino, que é psicólogo com mestrado em psicologia forense e investigativa na Universidade de Liverpool. Muito chique. Enfim, eu trouxe os dois, e inclusive trouxe a Mabê também, que vai participar desse episódio, pra gente debater o que é psicopatia, o que não é, se todo mundo pode ser psicopata, se todos os psicopatas são criminosos, coisas que a gente já sabe que não é. E também pedir pra eles explicarem a diferença entre o que é um psicopata e o que é um psicótico. Porque assim, gente, a psicopatia, o psicopata, ele não é uma pessoa que tem um transtorno mental. E no caso da psicopatia, sim, a pessoa psicótica, ela tem uma condição mental, ela não tem controle dos seus atos, ela realmente tá doente, sabe? E o psicopata, não. Tanto que muitos casos que a gente conta aqui, a gente às vezes fala que a pessoa sofria alucinação. A gente contou aqui recentemente o caso do Richard Chase, o vampiro de Sacramento, né? Que ele cortava as pessoas, pegava o sangue, mas ele tava, assim, num estado mental que ele achava que tinham nazistas perseguindo ele. Ele tava, assim, viajando, né? Então ele realmente era psicótico, ele tinha uma doença, né? Ele não tava bem mesmo. Já tem outros, vários, que a maioria que a gente conta aqui são psicopatas. Por exemplo, o Ed Kemper. Ele sabia dos atos dele, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, mas ele ia lá e cometia os crimes. Então eu quero saber deles aqui, quero debater também pra gente entender melhor o que são psicopatas, a diferença entre psicótico, se dá pra curar com terapia, talvez. E no final, gente, eu peguei todas essas características aqui do livro do Thomas Erikson, porque na real, é óbvio que cada um de nós tem alguma dessas características, né? Não significa que nós somos psicopatas, ou até que a gente tenha traços de psicopatia. Não é isso. Na verdade, se a pessoa tica, digamos, ela vai ticando, tic, várias dessas características, e aí tem um teste que é feito, tudo certinho, pra você falar se a pessoa é psicopata ou não. Enfim, eu vou pegar essas características aqui do livro do Thomas Erikson e vou passar
com todos nós 4, vamos responder quais dessas características a gente tem. Porque a gente não é psicopata, eu acho, mas a gente também tem essas características e tá tudo certo. Então, no final, aguardem que tá muito engraçado esse final, hein, gente? Então, quem quiser saber mais, o livro se chama Cercado de Psicopatas. Vou deixar o link aqui na descrição. E vamos lá, vamos falar com os meus com os meus colegas aqui. Quem nunca teve raiva, né? Quem nunca sentiu vontade, às vezes, de partir para o ato, né? De fazer algo. Só que tem uma coisa que nos barra a nós, né? Eu estou falando nós aqui, levando em conta que todos nós somos neuróticos, né? Tem algo que vem e nos barra. Neurótico é uma pessoa que é considerada normal, entre aspas. Entre aspas. Não, que a gente não trabalha só com essa noção de normalidade, né? A gente não trabalha com essa noção de normalidade. A gente começa a trabalhar com isso, porque aí o Denis pode falar melhor, porque para a gente poder ir para o direito penal, para essas coisas todas a gente precisa, então, mas assim, todos nós temos questões, todos nós podemos, eu me lembro muito de uma pergunta que tu fizeste naquele dia, Carol, que é, todos nós podemos vir a matar? Eu acho que no momento de raiva, sim, todos nós podemos vir a matar. Eu acho que a grande diferença é, será que eu dou conta de arquitetar um crime? Será que eu dou conta de montar todas as peças daquele crime, ficar naquele gozo, naquela satisfação que aquela cena me dá? Eu acho que isso não, isso me revolta, eu não dou conta, porque eu sou neurótica, né? Neurose histérica, inclusive, né? Mas então eu não dou conta, mas sim, eu acho que até a bola que tu levanta é muito legal para a gente começar a conversar. Eu acho que tem, né, a nossa parte de pessoas com traços, até porque as estruturas, né, Carol, Mabê e Denis, eu queria deixar claro que elas se perpassam, né? Não tem nada assim, o ser humano não é nada tão rígido. Às vezes a gente tem momentos de loucura, né, também, por assim dizer. Como que a gente define um psicopata? A definição, primeiro que o termo psicopatia, ele não vem da psicanálise, ele vem da psiquiatria, do direito e da criminologia, né? Mas o psicopata, por assim dizer, uma pessoa que comete esse ato, ela está dentro, para a gente, eu vou trazer aqui algo mais simples, para depois talvez a gente aprofundar, ela está dentro de uma das 3 estruturas que a gente sai depois do complexo de castração. É uma estrutura clínica e é uma estrutura clínica que existe, que é diferente da psicose, da neurose, ela não se dá conta da castração. Para ela não tem barra, não tem lei. Não tem nada que faça com que ela pare, essa pessoa pare. A criança, quando ela começa a crescer, que ela começa a sair do complexo de Édipo, para passar pela castração, o pai vem. O pai eu estou fazendo aqui, gente, mas pode ser a tia, o avô, qualquer pessoa que faça essa função paterna, tá? O pai praticamente diz assim, para não me alongar muito, assim, olha, você não pode ter tudo o que você deseja. O perverso não vê a coisa dessa forma, porque ele não tem a lei introjetada dentro dele. Para ele pode ter tudo que ele quer, porque para ele o outro não existe, é um mero objeto do desejo dele, e ele vai fazer o que ele quer para conseguir isso. Inclusive, passar por cima de lei, matar pessoa, enfim. Denis, e da sua visão da psicologia mais criminal? Então, eu acho muito bom quando você já traz desde o início, né, de psicopatia, quem é, quem não é, se tem traços de psicopatia. A psicopatia, enquanto um transtorno de personalidade, ela é um conjunto de características que vai no âmbito da cognição, afetividade e comportamento. Talvez a característica mais marcante da psicopatia é o chamado afeto superficial, que diz como se eles não tivessem completo entendimento de todos os sentimentos das pessoas. Quer dizer que o psicopata não sente nada? Não, porque ele também sente medo, ele também sente raiva, ele também pode sentir até assim, desejo sexual como outras pessoas, só que de uma maneira geral, a maioria dos sentimentos supõe-se que eles sentem de uma maneira menos intensa que as outras pessoas, e a partir disso ele tem também uma dificuldade de compreender como as outras pessoas se sentem. Então, é como se eu não tenho a minha experiência pessoal, eu não sei como as outras pessoas se sentem ou se sentiriam nesse contexto. Todo mundo conhece pessoas manipulativas, só que quando você bota isso em alta intensidade, em alta frequência, em conjunto com outras 10, 15, 20 características, é que é aí que você tem
o chamado psicopata. E uma dúvida que eu acho que é muito comum é que as pessoas confundem psicopatia com psicótico, né? Com uma pessoa que tem um transtorno mental. E o psicopata não necessariamente tem um transtorno mental, certo? Certo. O psicopata, ele nega ele sabe que a lei existe, mas ele não quer se haver com ela. Ele não quer se haver com aquela lei, mas ele sabe que ela existe, está registrado. Tanto que quando ele vai fazer alguma coisa, ele esconde, né? Ele tenta se livrar de alguma forma, né? O psicótico, ele não reconhece a lei, ele não introjeta absolutamente nada da lei. Então, ele não tem a barra. O psicótico, para ele matar, ele tem que estar num nível, assim, de exaustão. Já deve ter tido muito surto psicótico. Aí ele começa a ouvir vozes, ele tem delírios de que ele sente coisas dentro do corpo dele, ele vê pessoas, ele escuta as vozes. Às vezes, o psicótico, como eu disse, ele já teve vários surtos, ele escuta uma voz dizendo para ele, mata, se mata, ou mata aquela pessoa. É possível, mas isso não faz dele um psicopata. Vocês entendem a diferença? Ele não precisa arquitetar todo esse rolê para ir lá e fazer aquilo. Ele não sente prazer nisso. Aliás, ele sofre muito. O psicótico ele é um sofrimento atroz. A principal razão, no meu entendimento, da confusão é só nomenclatura. É a escrita das coisas. O nome é parecido, né? Então, eu mesmo, durante a minha graduação, por um tempo, estava tratando como se fosse a mesma coisa. Porque quando você tem psicose, psicopatia, psicopatologia, tudo que vem um psico e algum negocinho, você que não se aprofunda, né, você acaba levando como sendo farinha do mesmo saco, da mesma coisa. No termos mais leigos que a gente teria, seria o psicótico, seria o chamado ou conhecido como doido, o louco, o cara que está na rua e vê coisa e está falando sozinho. O psicopata não cumpre essa característica no nosso imaginário. Ele é aquela pessoa que não se preocupa com os outros. Seria algo mais, uma divisão nesse sentido. A gente pode falar, então, que psicopatia é um transtorno de personalidade e o psicótico é uma doença mental. Poderia falar dessa forma ou não necessariamente? Porque eu sei também que nada é, né, uma coisa só ou outra, enfim, é tudo muito delicado. Essa é sempre a grande questão, né, Mabê? Tudo é muito delicado, né? Porque, assim, para a psicanálise, por exemplo, não existe uma doença mental. A gente não usa essa palavra, a gente não usa transtorno, porque senão a gente começa a hierarquizar as estruturas, ou seja, tem uma estrutura melhor que a outra. Eu tenho colegas psicóticos que são analistas e eles estão bem, eles estão ok. Eu tenho paciente que chegou para mim destroçado, que está hoje casado, trabalhando, está seguindo com a sua vida, mas o que a gente sempre trabalha para que aquele paciente não surte? Quanto mais surto um psicótico tiver, mais difícil é para ele se ajustar dentro de uma normalidade que é interessante para a nossa sociedade. Porque senão, aí a gente tem que ir muito fundo, né, dessa questão da loucura, do que é normal, né? Mas para a psicanálise é desse jeito que a gente vê. Tem um sujeito ali, Mabê, tem um sujeito, tanto na neurose, quanto na psicose, quanto na perversão. O que a gente talvez não consiga atingir é o desejo do sujeito perverso. Porque, como o Denis ressalta, ele não consegue se haver com o outro, ele não constrói laço. O perverso não faz laço, porque ele não consegue nem fazer laço com ele. E aí já tem outra diferença que eu acho bom a gente tratar, que perversão seria uma coisa, né? Psicopatia seria outra. Seriam duas nomenclaturas distintas dentro do campo da saúde mental. Enquanto a perversão está voltada à parte da psicanálise, a psicopatia, como a Larissa também já falou, né? Da parte da psiquiatria, da criminologia, que trata desse contexto diferente da psicanálise. Me corrija se eu estiver errado, mas eu não me lembro se na perversão obrigatoriamente tem a presença do fetiche, não é isso? Que só consegue atingir o gozo a partir de uma coisa terceira. E no âmbito da psicopatia, isso daí já não é tão aprofundado. Não se busca identificar se ele é psicopata porque ele tem essa relação com o seu desejo específico. Mas novamente,
questão de como ele se enxerga, como ele enxerga as pessoas e como ele se comporta nesse ambiente, sem necessariamente ir em busca do que é que traz o prazer desse sujeito. Em geral, é um prazer para si próprio. Se ele não se preocupa com o outro, só se preocupa consigo mesmo. O sociopata, onde que ele tá nesse rolê aí? Tem uma grande, Não tem uma existe grande mais, né? discussão com relação à terminologia, hoje em dia, no âmbito do estudo da psicopatia. Em geral, a gente vê conceitos como psicopatia, que seria uma coisa abrangente. Você tem transtorno de personalidade antissocial, que seria outra coisa, sociopatia, que seria outra coisa, e ainda tem galera que divide psicopatia em psicopatia primária e secundária. Então, o DSM, que é o principal instrumento utilizado como diagnóstico, em que ele é lá, né, o conjunto de transtornos mentais que existem são diagnosticados através de lá. Só que aí vão ter outros autores que vão dizer, não, psicopatia existe, transtorno de personalidade antissocial também existe, e são duas coisas diferentes, em que o transtorno de personalidade antissocial abrange um número muito grande de pessoas, devido aos critérios diagnósticos, enquanto psicopatia tem muito mais, digamos, pré-requisitos para você ser considerado e isso daí diminuiria a incidência, seriam casos mais impactantes, mais difíceis. Sociopata e psicopata, em poucas palavras, poderia ser diferenciado como a partir da sua origem. Em psicopatia seria de uma origem biológica, genética, e que devido a um tratamento dos pais, da sociedade, ele desenvolveu esse tipo de transtorno, e sociopatia não teria esse indício biológico prévio. Seria apenas uma pessoa que, se tivesse em situação de vida normal, com pais que cuidavam dessa pessoa, com a sociedade que cuidava dessa pessoa, ela não iria desenvolver esse transtorno, que seria a sociopatia, que muita gente vão equiparar com o transtorno de personalidade antissocial. Para a psicanálise, a sociopatia está dentro da perversão, né? São os sociopatas, a gente também não classifica, como o Denis falou. Está dentro da perversão, são pessoas que têm essa dificuldade de estar dentro da sociedade, com outras pessoas, né? De interagir com os outros, com a lei. Já que o Denis falou das causas, assim, o que faz com que a pessoa vire um psicopata, né? E eu acho que principalmente com o tema que a gente traz aqui no Modus, né? Que são as pessoas, os criminosos, né? E a gente fala muito, muito, muito da infância, mas eu li aqui na pesquisa para o nosso livro, né? Eu tô lendo muito sobre pessoas que acreditam que tem, sim, influência genética, que tem influência em lesões cerebrais, né? A gente tem vários casos, assim. Então, eu queria a opinião um pouco de vocês, da linha de vocês e até a opinião pessoal também. Bom, para a psicanálise não há nada de biológico, mas se a gente for pensar na infância de um perverso, a gente vai ter muita violência, a gente vai ter uma mãe que tentou dar de tudo para essa criança, suprir necessidades, inclusive que ela não queria, que ela não desejava, né? Uma criança que não conseguiu se deparar com a castração, e ela teve uma infância, às vezes, a maioria das vezes, como a gente vê, até fui atrás dos teus casos, Carol, fiquei escutando, Mabê, modos assim, porque a gente trata muito pouco de perverso. Não chega na clínica. Não chega. Eu queria muito escutar um perverso. Gente, eu queria escutar um perverso. Aí, escutando os casos de vocês, eu também fui fazer minha pesquisa também, e a gente vê que de tanta sevícia que essas crianças sofrem na infância, elas acabam descambando para bom, se ele pode fazer isso comigo, então eu também vou fazer isso. Aí a lei não entra, porque se o pai e a mãe podem fazer isso com ele, como é que essa criança vai introjetar essa lei? Apesar de tudo que já se sabe, que já passamos, Brasil e mundo afora, possivelmente o método mais comum de educar crianças é na base do medo. Na base do eu vou bater em você, eu vou botar você de castigo, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí, se você tem uma criança que desde jovem ela é mais impulsiva, ela é mais irresponsável e ela não se preocupa com, né, qualquer tipo de punição que vai vir de seus pais, os pais não conseguem ter algum tipo de controle para educar ela, é mais difícil para os próprios pais fazerem isso, e a sociedade também não ajuda. Essas pessoas que já têm
digamos, não um gene, mas uma condição predisposta a ter problemas no futuro, o fato dela ter problema hoje dificulta você ajudar ela a se socializar. Então, se você não consegue fazer ela se socializar enquanto criança, tratar bem o coleguinha, conquistar o respeito ao invés de conquistar pelo medo, essa pessoa vai crescer e vai se desenvolver enquanto um psicopata. A psicopatia já teria esses indícios prévios que até pais tidos como bons, né, que ele sabe o que está fazendo, que cuida bem, que dá amor, que dá afeto, que consegue educar, eles teriam dificuldades em educar essa criança, que já desde de cedo já vem com os seus problemas de socialização. Já a sociopatia ou o TPAS seriam pessoas ditas normais, que você não tem todo essa dificuldade, esse desafio em educar elas e socializar e deixá-las como, né, cidadãs de bem na sociedade. A partir do momento em que os pais não conseguem educar e a sociedade não faz nada para transformar essa pessoa sociável, aí é que entra, elas se tornam sociopatas. Daí também que vem o termo, né? O psicopata tem algo já psicológico, algo que você sente como ser mais inerente. O sociopata é como se fosse fruto exclusivo do ambiente, enquanto a psicopatia seria uma coisa mais do conjunto. Biologia, genética, hormônios, um gene específico, um conjunto deles, dano cerebral. Tem aí pesquisas, como você falou, né, Carol, que vem identificando algum tipo de disfunção cerebral em áreas relativas à questão das normas, como no córtex pré-frontal, que indica ali uma área que faz com que a gente siga as normas. Tem também no âmbito do sistema límbico, que é responsável por como nós sentimos as emoções, como a gente experiencia e como a gente identifica no outro. E tem um vídeo que eu sempre passo para as pessoas que se interessam pelo tema, que é um TED Talk do Jim Fallon, se não me engano, lá de 2007 ou algo assim, que ele é um médico neuropsiquiatra, se não me engano, neurobiologista. Ele está estudando o cérebro de supostos psicopatas, de assassinos em série, através de análise de imagem cerebral. E aí, parte da amostra ele utiliza para teste a dele e a de familiares, de amigos, né, de maneira aleatória, assim, dá um nome. Quando ele vai avaliando, ele percebe que dessas pessoas, que seriam o grupo que era o pessoal conhecido dele, que supostamente não seriam psicopatas, apresentava as mesmas características cerebrais das pessoas que seriam os assassinos em série que ele estava investigando. Gente, aí ele teve que ver quem era, meu Deus. Aí é que é a surpresa. Era ele mesmo. Chocada! E aí é um vídeo do TED Talk dele dizendo como Preciso ver isso ele agora, descobriu. Denis. Eu mando o link aí. Até eu quero ver Deixa eu também, ver. gente. A gente vai pôr na descrição aqui. Mas aí que tá, né? Isso não significa que ele é psicopata. Tipo, é essa que a gente tá discutindo, né? O fato de você se enxergar... Bom, aí é complicado porque ele tá falando de estudo visual, então é uma outra coisa. Mas, de certa forma, a gente vai, de alguma maneira, se relacionar com alguma das características, né? E a gente vai acabar se relacionando, de alguma forma, assim, com as características. Você falou sobre narcisismo, eu tava lendo depois sobre ser, às vezes, muito sociável. Eu sou uma pessoa muito sociável, só que é isso não significa, né, sozinho, não significa nada. Mas quando a gente olha um monte de características, e são características que de alguma forma você vai se reconhecer. Mas acho que é muito o que você falou, tipo, não são as características isoladas, são as características, né, todas juntas. E ainda assim, mesmo que você tenha todas as características e seja, de fato, um psicopata, isso não significa que você vai cometer um crime. E né? aí, no Isso caso exatamente. dele, ele identifica que ele tem essas características, ao menos no nível, né, neurobiológico, e quando ele vai ver na história dele, tinha muitas pessoas que já têm indicativos de psicopatia. Se não me engano, é caso de assassino em série, caso de pessoa que cometeu massacre, né, pessoas famosas até que têm livros sobre o assassinato que essa pessoa da família dele cometeu, e então mostrando que meio que de pai para filho, a cada tantas gerações surgia alguém nesse sentido. E ele diz que muito provavelmente eu não me tornei um psicopata, digamos, clássico, devido à educação, ao que meus pais tiveram, o que é que eu vivi,
não ter tido os estressores que as pessoas que se tornam psicopatas acabam por se tornar. E aí que entra, né, no que vocês tanto trazem da infância de assassinos em série. Assassino em série é uma coisa, psicopatia é outra, mas se você está levando aqui em consideração o que se sobrepõe dos dois grupos, você tem aí um número grande de pessoas que sofreram abuso de algum tipo no âmbito durante a sua infância. Se eu não me engano, cerca de 75% a 77% de assassinos em série, de maneira geral, sofreram algum tipo de abuso durante a infância, o que indica minimamente uma dificuldade dos pais em educarem as crianças. E o cara do vídeo ainda diz, hoje eu consigo identificar características de psicopatia em mim, como X, Y, Z, ele vai nomeando como é que ele se encaixa um pouco nisso, mas ele não apresentaria tudo, não estaria voltado à criminalidade, devido ao fator ambiental ter sido forte o suficiente, ter sido positivo o suficiente, para ele não desenvolver o que a gente conhece como uma psicopatia clássica, né, de estar envolvido com criminalidade, etc. O Freud tem uma frase que eu acho sensacional, que talvez ajude a gente a pensar um pouco nisso, que o Freud diz assim, a neurose é o negativo da perversão. Então, o neurótico, nós, os ditos normais, como falou a Carol, nós somos o negativo, o contrário, o oposto do perverso, né? Só que se a gente é o oposto do perverso, então a gente tem pensamentos perversos também. Eu também me pego às vezes, né? Eu sou uma pessoa que tem uma pessoa muito raivosa, eu sou uma pessoa, quando eu vejo, às vezes, eu faço análise há 20 anos, às vezes eu estou assim, pensando em vingança, mas o que me barra? Eu estou falando sério, mas se a gente for pensar em pequenos delitos, que a gente nem dá conta de fazer, né? A gente vem, a gente explode, a gente diz que vai fazer acontecer, vem aquele sentimento, a gente leva para análise, conversa, mas aquilo nos barra, a gente não faz. Quando a gente faz, quando a gente ultrapassa essa barra, a gente fica muito culpado. Aí dá aquela sensação, gente, mas por que eu vou fazer isso? Realmente tem que levar isso para análise, eu tenho que ver o que é isso, por que eu estou explodindo desse jeito, por que eu tratei fulano, ciclano assim. Tem algo que a gente nos barra, e a gente diz, não, pera lá. É tipo aquelas personagens de novela, né, que vai atrás e aí, não, eu vou destruir a vida do fulano, aí vai achar a mulher do cara e vai fazer um monte de coisa horrível, né? Bem Nazaré lá. Nazaré Tedesco, perfeito. E uma dúvida que eu tenho é, assim, terapia cura psicopatia? Esses serial killers que a gente fala aqui, em geral, os serial killers que são organizados, né, mais pro lado organizado, que pensam, planejam, organizam um crime, vão lá, matam. Isso tem cura? Tem como tratar ou não tem muito o que fazer mesmo? Via de regra, no âmbito da saúde mental, não há cura, né, assim, para transtornos mentais como um todo. Não é como você quebrou a perna, você foi no médico, engessou, colocou, né, barra de ferro, deu 3 meses, o osso recuperou e você está ali, de uma certa forma, normal, com algum tipo de dor ou não. É mais como uma tentativa de você conseguir diminuir o mal-estar causado por aquilo. Você aprender a conviver consigo mesmo, aprender a lidar com as situações ruins do seu dia a dia, que são oriundas desse tipo de transtorno que você sofre. Então, é você aprender a lidar com a sua depressão, com a sua bipolaridade, saber identificar quando está para chegar um ataque de pânico e como lidar com isso, e não necessariamente vai extinguir. E aí, no âmbito da psicopatia, muito foi falado sobre psicopata não aprende com o erro, psicopata não aprende com a punição. E por isso o psicopata não tem como ser tratado, a gente tem ou que prender ele a vida toda, né, prisão perpétua, ou então tem que matar, porque essa pessoa, se for solta, vai cometer crimes novamente. Isso daí vem principalmente dois pontos. Um é a própria característica do transtorno, a dificuldade de aprender com os próprios erros, a irresponsabilidade das suas ações, que são pessoas extremamente irresponsáveis e que não se preocupam com o outro. Então, como a Larissa vem falando, ele não se angustia em ter causado mal a ninguém, então não tem para que ele se modificar. Então, se ele vai para a prisão, ele também não vê isso como vê como algo ruim, porque ele vai impedir ele de viver a sua vida, mas que não necessariamente vai mudar a sua forma de agir. Teve uma pesquisa em específico que foi, né, um divisor de águas, mas tiveram outras subsequentes, que tentaram testar tratamentos com psicopatas que não deu certo, e a partir disso foi, não dá para tratar psicopata. E durante, acho que umas 2 ou 3 décadas, partiu-se desse pressuposto e ninguém mais olhou para isso.
Era como se fosse psicopata, não dá para tratar. Psicopata, não dá para tratar. Só que aí, já vem há alguns anos, uma tentativa de observar isso novamente com novos olhos. Então, a psicopatia, enquanto um transtorno, ela é vista majoritariamente a partir de um conjunto de dois tipos de fatores. Um seria de personalidade, especificamente, que seria coisa como ser manipulativa, a questão do afeto, a questão do narcisismo, a questão do charme superficial. E o outro fator seriam questões antissociais comportamentais. Então, de ser impossível, responsável, não ter meta a longo prazo, ser, né, explosivo, etc. E aí, o que vem sendo encontrado é que não tem como você modificar itens do fator 1, que é uma coisa muito intrínseca e muito, né, arraigada no sujeito, mas itens comportamentais você teria como agir. Então, se você pega um psicopata que comete crimes no sentido de ele não controla a sua raiva porque ele não se preocupa com isso, você não vai focar em ele não se preocupar com isso, porque isso daí não vai mudar, mas em alguma forma de controlar a raiva para impedir que ele volte a cometer crimes. Então, vem sendo desenvolvidos aí um início de achados que tentam colocar que não tem como curar a psicopatia, mas tem como a gente diminuir o impacto sobre a sociedade a partir do momento em que você foca nas coisas que dá para mudar. E aí a questão, como que eu me protejo de um psicopata, então? Um psicopata da vida aqui, da vida comum. Um psicopata que te manipula no seu trabalho, sabe? Usa dos seus sentimentos pra fazer alguma coisa por ele, sabe? Esse tipo de pessoa, que tem um monte, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre atento, sabe, Carol? E cuidar do nosso limite. Eu acho que a gente tem sempre que conversar com a gente. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes. A gente tem sempre que conversar com a gente e ver se aquilo que o outro está propondo para a gente está ok, se está dentro dos meus limites, se aquilo não vai avançar, porque só eu posso cuidar de mim, só eu posso cuidar dos meus limites. Então, eu acho que a gente está atento, porque essas pessoas vão chegar, como tu bem disseste, elas vão chegar, elas estão do lado da gente, elas estão na fila do pão quando a gente saía para fazer alguma coisa, mas elas estão nos nossos trabalhos. Eu acho que a gente ficar atenta ao que o outro demanda para a gente, ao que o outro quer me imputar, ao que o outro quer jogar para mim, eu acho que eu tenho que sempre conversar comigo e dizer, não, pera lá, mas isso não é meu, isso é do fulano. Então, peraí, vem cá. Na hora que você não se coloca como objeto para ele poder fazer o que quiser com você, ele vai dizer, pera lá, com a Carol eu não vou, com a Mabê eu não vou com o Denis também não. Ali não dá. E eu digo isso, inclusive, para as mulheres que se colocam em relações super abusivas, com caras manipuladores, né? Conversa com você, sabe? Fica de olho naquilo que está sendo colocado para ti, naquilo que está sendo posto como, então me prova, isso é o meu amor por você. O amor, ele não é para trazer coisa ruim, o amor é para você se sentir bem. Então, fica atento a esses caras, porque o que mais tem são homens e também mulheres manipuladoras. E geralmente isso, quando a gente tá falando desse quadro, assim, né, desses psicopatas da vida real e tal, que são pessoas que se apoderam das outras e tal, a gente consegue enxergar muito um aproveitamento da vulnerabilidade do outro, né? Eles atuam quando o outro tá vulnerável. E a gente, durante a vida, pode ficar vulnerável em diversos momentos. Então, às vezes, a gente se sente forte, né? E fala, não, isso nunca vai acontecer comigo. Eu nunca vou passar por isso. Eu sou forte, eu tenho personalidade forte. Mas, às vezes, ao longo de alguma situação que acontece, você pode estar um pouco mais sensibilizado. Você pode acabar entrando, às vezes, e entrando aí nessa rede, né? Acaba sendo usada e manipulada de uma forma que você nem imaginava, porque eles usam as fraquezas, né? Exatamente. Quando a gente vê, a gente está totalmente envolvida, porque é muito sedutor, né, Mabê? Eu acho que a gente nem pode se exigir ser forte o tempo todo, que não tem superego que dê conta disso. Vá atrás do background que aquela pessoa está dizendo ter, para ver se de fato aquilo dali é verdade. Preste atenção no que ele está dizendo, porque um dos pontos característicos da manipulação e da psicopatia seria manipulação e mentira patológica. Então, eles mentem há muito tempo e mentem com facilidade. Então, eles desenvolveram uma forma de fazer isso e também de identificar essas fraquezas das pessoas. Então, mesmo pessoas treinadas que têm contato com o psicopata, vez ou outra cai no charme.
Tem casos de avaliadoras que estão fazendo pesquisa, entrevistando 300 pessoas que são psicopatas, e tá lá, aí é o cara que é charmoso, que faz diz, como seu cabelo tá bonito, você é solteira, como é que pode ser solteira, não sei o quê. E a percepção que você tem daquele sujeito muda. Então, era alguém que estava ali procurando pessoas que se encaixavam naquelas características, encontrou, mas ainda assim não percebeu. Talvez seja inevitável a gente pensar que a gente está isento, está imune de cair nisso. E aí que entra o segundo ponto, né? Depois de você identificar que você talvez esteja em um relacionamento, em uma situação de contato com uma pessoa dessa, uma das coisas interessantes é saber estabelecer limites. Então, até onde você vai fazer alguma coisa por essa pessoa, o que é que essa outra pessoa tem que fazer por você. Então, tem muitos casos de psicopatia, justamente outro ponto característico que você usa para diagnosticar, é um estilo de vida parasitário. O nome já diz, é como se fosse sanguessuga. É aquele pessoal que só suga, só suga, só suga e dá pouco. Ele dá no início com aquele charme, com aquela sedução, e depois que capturou, fica vivendo sem pagar aluguel, não paga contas, esconde dinheiro, rouba, vende coisas da sua casa, e aí você estabelecer limites. A partir desse momento, muito provavelmente, se você estiver lidando com um psicopata, ele vai embora, porque ele deixou de ver ali uma situação de proveito. Eu tenho uma paciente que ela é uma mulher linda, super bem de vida, e ela encontrou um cara que acabou com a vida dela. E não foi financeiramente. Ele não pedia nada. E eu vou te dizer mais, ele tem dinheiro, viu? E ele acabou com ela enquanto mulher, enquanto sujeito. Ele mandava ela se deitar na cama, ele olhava para ela e disse, não vou te comer, não vou fazer nada contigo, olha a bosta que tu és. Isso depois de ter feito piruetas para conquistar essa mulher. Estou aqui trazendo um recorte de um caso que eu posso trazer, mas assim, às vezes a motivação, né, já que a gente está falando um pouco disso, e claro que tem histórias com grana, mas eu estou trazendo um caso para vocês que me deixou surpresa enquanto analista, a questão não era a grana. A questão era ele se colocar acima dela e destruir aquela mulher que ele via como uma puta mulherão, e ela é mulherão. Mulherão no sentido de vida, de tudo, de cabeça. E tá aí, Mabê, foi totalmente seduzida por esse cara. A gente tá, enfim, falando aqui de, às vezes, de relacionamentos, mas quando a gente olha, por exemplo, vamos supor que você tem um chefe ou uma chefe que é assim, e é complicado, mas às vezes a única alternativa é de fato sair daquele lugar, sair daquele emprego. E tipo, não é como se, né, fosse fácil arrumar um emprego, não é como se fosse uma situação super fácil, assim. Então, acho que, pra mim, assim, o que pega muito nesses momentos, porque relacionamento, é óbvio que falando de uma maneira bem fria, é bem fácil, entre aspas, você sair, né? Tipo, fácil nunca é, mas eu digo assim, você consegue sair daquilo algumas vezes não, mas enfim, é possível sair. Agora, quando você está numa situação em que o teu emprego, né, o teu a sua liberdade está atrelada a isso, a tua sobrevivência, é uma situação super delicada, porque aí o que você vai fazer, como é que você vai colocar limites? E aí a gente vê... Enfim, eu vi alguns estudos sobre o quanto você encontra psicopatas em líderes políticos, enquanto você encontra psicopatas em bilionários, em magnatas. É porque eles não têm algo que a gente tem, eles não têm escrúpulos para ganhar esse dinheiro. Exatamente. Então, eu lembro que eu fiquei bastante curiosa, assim, porque eu acho que, até vocês estão falando de dinheiro aí, às vezes as pessoas têm uma impressão errada de que, não, isso geralmente tem a ver com quem não tem condições, com quem não teve oportunidade, né, com quem não, de alguma maneira, não teve dinheiro nem nada, e não tem nada a ver. Você encontra isso em todos os âmbitos, em todas as classes sociais. Na verdade, assim, isso é uma opinião pessoal, tá? Quanto mais dinheiro a pessoa tem, eu acho mais assustador, de verdade. Porque o dinheiro, ele dá um poder, hoje, numa sociedade capitalista como a nossa, que é maior do que as pessoas, né? O dinheiro é acima das pessoas. Se eu tenho mais dinheiro que você, eu sou melhor que você. Então, o dinheiro, ele fala coisas hoje que para mim, sei lá, realmente me assusta. De fato, uma das coisas que eu costumo dizer quando eu estou falando sobre psicopatia e criminalidade é que psicopatas não necessariamente vão cometer crimes.
A diferença é que o que impede a gente de cometer crimes, como a Larissa vem falando, eles têm muito menos disso. Eles têm menos preocupação com o que vai acontecer com ele mesmo. Eu não vou me sentir mal se eu fizer isso. A gente pensa, se eu souber que funcionário meu, da minha empresa, que familiar, que não sei quem está sofrendo, e eu poderia fazer algo às minhas custas, a gente teria aí uma coisa de querer fazer algo sobre. Enquanto eles não têm essa mesma percepção sobre o mundo, sobre as outras pessoas. Então, por isso que eles são mais capazes de se superar nesse ambiente capitalista. Então, a vítima continua sendo você. É muito comum no âmbito da psicopatia e da manipulação inverter as coisas, o que faz com que muitas pessoas permaneçam nesse ciclo da violência, seja lá que tipo de violência for, emocional, sexual, física, psicológica. E então, saiba, né, quem é a vítima, que é você, e que você merece esse tipo de atenção. Crie grupos procure pessoas que sofrem do mesmo jeito, porque se um psicopata está lhe fazendo sofrer, muito provavelmente ele está fazendo outras pessoas sofrerem também. Se tem um chefe no ambiente de trabalho que está fazendo você sofrer, muito provavelmente os outros funcionários também estão sofrendo. E a partir do momento em que você encontra outras pessoas que estão padecendo da mesmo tipo de situação, você encontra ali um apoio para sobreviver ao dia a dia. Só que outro ponto caia fora, saia daquilo dali, quão mais rápido você puder. A gente sabe, né? Sair de um emprego sem outro em vista, na situação atual que a gente está vivendo, é extremamente complicado. Só que aí você vai ter que avaliar o que você está passando, o que você está sentindo, como você passa no seu dia a dia do trabalho, em detrimento, principalmente, à sua saúde mental. Então, né, você vai ter que avaliar no seu contexto se é a melhor estratégia para você nesse momento, mas sempre pensando quando é que eu consigo, talvez não sair do emprego, mas pedir uma mudança para outro ambiente, né, outro local, porque enquanto você se acovardar e não falar com mais ninguém, você vai se sentir cada vez mais isolado. E é uma das coisas que a questão da manipulação faz, se isolar e você sentir que está sozinho e não conseguir reagir. Então, se você está escutando isso e está precisando de um sinal, é esse o sinal. Tá aqui o sinal. Tá aqui o sinal, foge, vaza. Gente, pra acabar de um jeito mais divertido, eu quero saber aqui quem é psicopata de nós quatro. Então eu vou fazer um jogo. Eita! E aí eu vou falar todas as características de psicopatas. E aí eu quero que todo mundo seja honesto aqui e fale, tá? E aí fala em uma frase. Sim, eu tenho, não tenho, porque... Rapidinho, pra gente poder passar por todos, que são muitas. Vamos lá, ó. São pessoas egocêntricas que fazem tudo por si mesmas. Não tenho. Não. Não. Eu não faço tudo, né? Já tá tudo, dando assim, desculpa já, ó. Mentira patológica. A gente cuida, acho que a gente cuida da gente, porque a gente precisa cuidar da gente. Não, mas isso tudo bem, mas de fazer tudo, né? Não. Tipo, subir em cima dos outros, né? Machucar Não. os outros pelo seu bem, não, né? Não. São pessoas narcisistas que se acham um pouquinho. Em partes. Eu tenho Não. até problema com isso, também não. Eu até Não? trato disso na minha análise, não. Eu acho que Não. sim, né, gente? Eu sou apresentadora, eu tenho canal no YouTube, eu acho que eu tenho que ser honesta aqui, que eu sou um pouco... Carol, tu és uma mulher muito fálica, eu acho isso ótimo. Eu também sou, mas às vezes eu tenho questão com isso. Mas vocês duas, e agora eu tô falando só de mulher, tá, Denis? Vocês são duas mulheres muito fálicas, eu acho isso O maravilhoso. que é ser uma mulher Mulheres fálica? mais fálicas, que vão, encaram, fazem, acontecem, que... usando a palavra que estão usando agora, né? Se empoderam e vão. Então eu acho que eu sou um pouco narcisista, assim, porque eu gosto de aparecer mesmo, desde criança. Vamos lá. São capazes de enganar os outros facilmente. Pessoas que conseguem ali, né? Eu quiser, eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu diria, A Mabê é eu diria verdade, em eu sei partes que é. também. Não que eu faça isso de uma maneira cruel, brincando, assim, sim. Não, a Mabê, eu nem sei se ela tá brincando ou se ela tá falando sério às vezes. São pessoas encantadoras, que falam bem, que elogiam as pessoas, gente boa. Sim. Eu acho que Eu sim. sou, eu acho também. Eu acho que eu também sou. São frios e sem emoções. Não. Não.
Não, Eu sou aquariana, mas eu choro, gente. Carol é aquariana, eu já vi, outro dia foi aniversário dela, eu disse, Carol é aquariana. É. Não, mas tem gente que fala que eu não tenho coração. Mas eu choro quando eu vejo uns filmes, eu fico triste. Não, então... você é super coração, sim. É, mas eu sou um acho. pouco mais fria que algumas pessoas, eu acho. Assim, tem gente que sofre com tudo, eu também não sou assim também, não. Ó, não sentem culpa ou remorso. Esse é pesado, esse é bem Sim, psicopatia. eu sinto muito. Nossa, Muita eu sinto culpa, muito. muito remorso. Sentir, sim. Não tem como Sim, deixar né? de sofrer com um bocado de coisa que a gente faz. Teve uma hora que a Lari falou alguma coisa assim, que nós sentimos culpas, nós sofremos, nós vamos lá na psicanálise. Eu falei, sou eu. Nossa, quantas culpas. Não tenha empatia com os outros. Nossa, Tenho. eu tenho tenho muita empatia empatia também. com os outros. Isso Muito. todos têm. Mas fingem que tem. Aí, Não tem empatia, agora mas é a pergunta, finge. né? Não, Será que alguém não. daqui não é muito fácil você Não, dizer, eu tenho empatia. eu tenho mesmo. É, né? Não. Quem vai dizer, ai, não, eu minto pros outros? É. Ah, mas eu acho que eu consigo fingir, assim, tipo... Digamos que, assim, não é alguém que eu me importe muito e a pessoa tá lá, aí eu, tá bom, sabe? Eu acho que eu consigo... Mas aí Fingir. você vai fazer de uma forma pra agradar. E não porque, tipo, ai, eu não quero saber dessa pessoa, entendeu? Vou fingir que eu me importo. Você tá fazendo pra dar um apoio, mesmo que você não sinta. Isso daí é justamente Não, mas o sim, mas a contrário. gente tá isolando as características. Então, tipo, não importa. Isso daí que você disse é justamente o contrário. Você se preocupa com o que a outra pessoa tá sentindo e você faz, caramba, eu não tô me preocupando com isso, então eu vou fingir que eu tô me preocupando. Pra ela, Pra ela ficar, ficar, né? ficar melhor. Os sentimentos delas, eu tô preocupando com isso. E por não terem empatia e tal, por isso elas podem viver facilmente às custas dos outros, né? O que o Denis falou, parasita. Negativo. Não. Eu odeio que isso aconteça. E a Mabê tá pensando muito. Não, falei não já. Eu fui a primeira a falar não. Ficar às custas dos outros deixa a gente meio preso. Não, É horrível. eu amo ser livre, assim. Isso pra mim é Independente. muito importante, a independência, assim. São pessoas mais impulsivas, não se planejam tanto a longo prazo. O completo Eu me inverso. planejo muito, Eu sou- mas eu sou bem impulsiva. Eu sou Eu sou o muito completo impulsiva. inverso A Carol disso. sabe. Denis é o quê? O completo oposto. Eu me planejo pra tudo, Tudo. nos mínimos detalhes do que vai acontecer. O Denis, ele é um neurótico obsessivo. Ele é todo Diagnóstico já tá planejado. aí. Tu não é neurótico obsessivo, Denis? Exatamente. Duvido que tu não é. Duvido. Tu é neurótico Qual o seu obsessivo. signo, Denis? Peraí que eu sou de É março. psicologia. Demais. Você é de Peixe? peixes? 19. Sou de peixes, é isso mesmo. Minha lua Ele nem sabe o signo. É, Também. né? Aí já vai ser tópico para outra conversa. Então, eu planejo muito, assim. Eu planejo coisas que são muito importantes, mas a minha impulsividade, elas são pra coisas bobas. Mas eu tenho uma impulsividade muito grande, mas elas são todas para as coisas bobas. Tipo, eu não tenho uma impulsividade. Até tava lendo um livro sobre isso e tal. E o cara tava falando sobre impulsividade de comprar coisas muito caras. Eu nunca fiz nenhuma compra cara, sabe? Que você, aquela compra que, assim, é muito importante pra você e, de repente, você vai lá e joga uma grana e fala, meu Deus do céu, eu comprei esse carro, mas eu não queria comprar esse carro. Não, nunca fiz nenhum tipo de compra nesse sentido. Agora, coisas banais, eu sou bem impulsiva. Eu acho que eu sou, gente. Eu sou impulsiva de fazer barraco. Ah, barraqueira, Sabe por que eu gostei. mudei? Porque a minha análise me ajudou. 20 anos de análise. Hoje, as minhas amigas que me acompanham desde essa época de Larissa é outra pessoa. Hoje eu fico na minha, eu penso, converso comigo, não vou. Mas tá ali. Tá ali. Mas quer. Tá ali, Tá ali. Não cura, né? Aprende a viver com isso. É, eu sou um pouco... Isso que você falou assim, minha geladeira quebrou. Então eu compro outra. Então tá, beleza. Então vai jogar fora. Eu não tenho muito, sabe, de... Não, vou ver qual é a melhor geladeira do mercado. Eu preciso de uma geladeira, pronto. Eu sou desse daí. A geladeira quebrou, vamos ver qual é que encaixa, qual o tamanho que tem aqui pra saber se cabe, quais são os modelos que tem. Meu namorado é igualzinho. Não. Ele pesquisa todas as geladeiras, daí ele separa por preço, por tipo de porta, por tipo de não sei o que. Eu já não tenho paciência. Ó, podem ter ataques de fúria do nada e depois fingir que nada aconteceu. No outro dia, tá de boa. Larissa? Eu Eu não digo ataque de fúria, mas eu acho que eu fico raiva muito rápido.
Tipo, é muito rápido pra eu ficar com raiva. Muito rápido. Mas ataque de fúria eu acho que já é mais agressivo demais, talvez. Quando eu era mais nova, eu acho que sim. Eu tive muito ataque de fúria na minha adolescência, assim, de quebrar meu quarto, Sim. gente. Minha mãe até aturou, viu? Gente, eu já era bem calma. Nunca briguei com minha mãe, nunca. Faz parte do não ser impulsivo, esse controle, a tentativa de controle emocional. Mas eu tive um namorado que ele fazia as coisas assim, ele brigava comigo, surtava, e daí dava meia hora depois, mas você quer uma coca? Tá tudo bem, não sei o que. Aí eu assim, uma coca o quê? Enfia no teu rabo. Eu já tava já assim, gente, como assim ele tá fingindo que nada aconteceu? E isso me irritava muito. Eu sou um pouco assim, não no sentido de fingir que não aconteceu, mas assim, eu tô muito Você brava, supera. eu briguei com aquilo. Eu supero rápido, exato. Eu supero assim, superei, acabou. Às vezes a pessoa tá lá, tipo, eu tive um relacionamento também que a pessoa, ela não supera. E eu supero muito rápido. Então, assim, às vezes a pessoa tá falando daquilo, gente, mas assim, já faz 3 5 anos. minutos. Vocês entendeu? Eu já literalmente não superei. estavam na mesma página, né? Tu já estava lá numas 300, Não. ou você já estava na 150. É que tem gente que adora uma DR, né, gente? Tem. Fica, vai e volta, né? Ai. Já neurótico obsessivo faz muito isso. Não tô dizendo que todos, tá, gente? Ela Nem- acabou de me nem todo diagnosticar aí, ó. homem. É neurótico obsessivo, né? Mas os neuróticos gostam de uma DR. Mas tu é, Denise, eu duvido se tu não é. Também duvido, eu não sei. Vamos lá, gostam de adrenalina, de comportamentos de risco? Sim. Eu Gosta? adoro Eu não o gosto. Delta, Um pouco adoro. Me sentindo naquela brincadeira É. do você troca a sua casa por um micro-ondas. Sim. É muito bom. Gente, pular de asa delta, eu amo, adoro adrenalina. Deus me livre! Ai. Eu não pulo de não nada. tanto. Miga, mas você foi naquele negócio lá no Peru que você contou. No Peru. Sim, eu fui numa viagem, mas eu nunca mais faço isso, gente. O que Eu Mas fiz tava hoje, lá Carol? pendurada. Eu fui pra Machu Picchu a pé 4 dias e era uma viagem que tinha umas partes de bicicleta, tinha umas tirolesas, uns bagulho que foi super legal. Mas assim, gente, nunca mais na minha vida. Eu não subo em moto. Eu tenho medo de moto. Eu Nossa, quero. eu tenho carteira de moto, eu dirijo moto. Ah, então, ó, você gosta dessa. São imunes ao estresse. Ficam mais calmas em situações difíceis. Imagina. Eu fico calma em situação difícil. A Mabê, nesse ponto, a Mabê é muito psicopata, gente. O mundo está caindo e a Mabê tá com a cara assim, ah, não, tudo bem. Ah, você quer? Ah, tá, beleza. E aí, no outro dia, ela fala, meu Deus, eu estava muito mal ontem. Aí, o quê? Você tava plena. Não, eu acho que, assim, como que funciona pra mim? Eu acho que eu entendo as coisas depois, entendeu? Tipo assim, isso é uma coisa... Eu trabalhei muito em agência. Em agência, vira e mexe, você tem uma crise pra lidar. E as pessoas em crise, elas ficam assim, com o olho esbugalhado, ficam desesperadas, às vezes acabam cometendo alguma coisa muito rápido, acabam fazendo um monte de merda. E eu, assim, quanto maior a crise, mais calma eu fico. Eu não sei explicar. Eu acho que é um gene da crise que eu tenho. Não significa que eu não sinto, mas eu consigo me organizar do tipo, tá, aconteceu isso, o que eu vou precisar fazer? Como que eu posso ajudar? Eu me organizo dessa forma. Depois que acabou tudo, aí, nossa, eu vou ter que lidar com os meus próprios Mas sentimentos. isso é uma plasticidade cerebral maravilhosa, né? Muito bom isso pra ti. Muito bom. Eu fico oscilando entre a Mabê e o que Mabê disse que o pessoal faz quando se desespera. Às vezes... Abre o olho, daí fica Pelo amor calmo. de Deus, o que é que tá acontecendo? O que é que eu vou fazer? E aconteceu isso e aquilo. Às vezes, depois desse momento de, meu Deus do céu, tá tudo caindo, entra a parte do planejamento. O que é que eu tenho que fazer para superar, né, essa crise que está acontecendo nesse momento? Eu acho que eu pareço um pouco com a Mabê no sentido que eu resolvo, não que eu fico imune e fico calma. Mas, não sei o que, eu vou lá e resolvo. E aí depois eu tenho a crise de ansiedade póstuma, digamos. Eu tenho crise também, depois. Eu tenho essa crise depois. Eu tenho crise de formigamento no braço no meio da noite, mas geralmente é depois do que rolou. Vamos, tá acabando. É que são muitas características. São mentirosos compulsivos e às vezes sem motivo. E isso é bizarro, que eu já vi gente mentindo sem precisar. Tipo assim, fala uma história e fala assim, gente, mas não, nada a ver. Não, eu não gosto. Eu me sinto mal. Tá aí uma coisa que me faz mal. Eu fico conversando comigo, sabe? Até nas horas que eu achei assim, nossa, não dá para contrair isso, eu vou ter que omitir. Porque fulano é muito violento, se souber, vai brigar com ciclano. Eu minto, gente. Vou Olha, mentir eu que ia não. falar isso agora. Vamos lá, eu acho assim, eu não sou uma mentirosa compulsiva, mas se é uma mentira que não vai prejudicar e não vai ter nenhum problema,
eu não tenho nenhum tipo de remorso de mentir. Eu não tenho, assim, do tipo... Mas tô falando de coisas, assim, simples, dia a dia, coisas simples, assim. E eu já me meti em muita furada por causa disso, assim, sabe? De amiga falar assim, assiste tal coisa, tá bom. Você assistiu? Assisti. O que você achou de tal cena? E eu, tipo assim, é uma coisa idiota, mas eu me coloquei nessa situação porque eu achei melhor mentir do que falar, não, amiga, eu não assisti. Mas eu sou assim, eu não consigo explicar, tipo, as coisas muito bobas que eu sinto que não vai acontecer nada. Se eu me sinto, assim, meio acuada, e às vezes eu acho que a pessoa vai ficar triste, eu minto, e aí depois eu falo, gente, mas não era melhor ter feito isso. Não ajudou muito. Eu também não me encaixo nisso, não. Eu costumo mentir como brincadeira, sabe? Só pra botar o pessoal, assim, não, a pessoa fez isso. Fez mesmo? Não, fez não. Só pra... A pessoa fica tipo... Brincadeirinhas. São incapazes de assumir a culpa dos seus atos e não assumem responsabilidade. Eu super assumo. Eu assumo. Ótimo. Também assumir. Acho que faz parte da culpa, né? Mas é meu isso daqui. Mas é engraçado que eu e a Mabê, às vezes, a gente fala, né? Não sei o que. Você tá certa, inferno. Tem que falar que você tá certa. Ela, obrigada. Eu sei que eu tô certa, obrigada. Leem as fraquezas das pessoas e usam isso ao seu favor. Às vezes eu faço isso. Como que você faz isso? É muito fácil pra mim ler uma pessoa. Muito fácil pra mim ler uma pessoa. Quando eu quero alguma coisa, às vezes eu faço isso. Que não vai, explodir a Terceira Guerra Mundial. Às vezes eu quero uma coisa, quando eu quero manipular alguém, ler uma pessoa, principalmente meus 2 filhos, não escutem o podcast. Corta essa parte, Carol. Mas às vezes eles estão impossíveis, aí eu vou lá e digo, então, isso aqui e tal, eu faço. E por causa disso podem se tornar criminosos. Alguém já cometeu algum pequeno crime? A Bel veio aqui e falou que pulou um muro e invadiu uma casa. Isso é um crime, Isso né, é um gente? crime. Pois eu cometi muito crime quando era criança pra pegar bola na casa do vizinho. Sério? De invadir invasão de propriedade? É porque a gente tá jogando bola, a bola cai na casa do vizinho, não tem ninguém dentro, o muro é baixo, não tem cerca elétrica. Anos 1990 e pouco, 2000. Vai lá pegar a bola. Não, a gente brincava, morava numa cidade pequena e a gente brincava de esconde-esconde, valia telhado da casa. Então a gente invadia a casa de todo mundo. Ai, gente, uma vez eu cometi um pequeno delito, que não é um grande crime, mas eu tava beijando um boyzinho na festa da escola e a gente tava se beijando encostado na pia. E a pia da casa caiu. E aí a gente pegou e saiu do banheiro e voltou pra festa e nunca contou. Espero que ninguém da escola escute. E a gente nunca contou que a gente que quebrou a pia. E eu tenho culpa disso até hoje, claramente. Esse foi um crime que eu cometi. E não contei. Carol, que tem milhares de pessoas ouvindo o podcast, conta um negócio, mas espero que ninguém escute. Espero que ninguém da Claramente alguém vai chegar com uma conta da pia quebrada. Hoje eu tenho dinheiro, gente. Hoje eu pago, desculpa. Larissa tá muito quieta. Qual é o seu crime? Eu tenho uma questão. Eu tenho raiva de policial. Tava sem carteira. Eu pego o carro, eu vou dirigir. Eu sei que eu tô errada. Eu fico muito braba quando me para. Fico muito brava quando me para. E eu tô totalmente sem razão. Gente, tem uma mentira ótima que eu contei pro policial uma vez. Eu tava dirigindo sem minha carta também. Tipo, eu tinha carta de motorista, mas naquele dia eu tava sem. E eu acho que eu peguei o celular, porque a minha sogra tava no hospital, ela tava doente e tal. E o meu namorado tava mandando mensagem e eu tava meio que dirigindo e mexendo no celular. E o policial me parou. Eu tava sem carta, mexendo no celular. E aí, eu comecei a chorar desesperadamente, falando: minha sogra está no hospital morrendo, e não sei o que lá. E meu namorado me ligou pra falar que eu preciso ir pra lá urgente. E assim, ela tava no hospital? Tava. Ela tava morrendo? Ela tava mal. Mas não tava morrendo naquele instante. E eu chorei, eu fiz um drama, gente, pro policial. E ele acreditou que ele falou: tá bom, moça, cuidado. Ande com a sua carta e não fica mexendo no celular, né? Senão depois você que vai estar no hospital. Aí eu, não, você tem toda a razão. Mas aí eu enxuguei as lágrimas e fui. Mas era uma mentira, sabe? Eu dei uma exagerada pra poder escapar dessa situação. Então tá aí pra vocês, uma psicopata. Manipulou um policial. Pode contar pra mim que eu já fiz isso de monte, gente. Então, falei.
Então, gente, esse foi o nosso papo sobre psicopatas. A gente viu que cada um de nós tem um tracinho ali, tem um negocinho aqui. Não significa que a gente é criminoso ou que a gente é do mal. Mas acho que é um papo que é interessante pra gente pensar, até por a gente gostar de falar de crimes e, né, estudar tudo isso, como é interessante a gente ver que nós também temos, né, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Queria agradecer vocês três, meus convidados de hoje, que hoje a Mabê também é convidada do programa. E é isso, gente. Obrigada. Um beijo.